Alô, alô, companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas. Urra! Estamos nas ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite, não interessa a hora que você virá. O importante é que estamos nas ondas. Companheiros e companheiras, para abrir os trabalhos, peço a ajuda de todos para que a gente possa meter bronca aqui no livro Aço Vermelho, Os Segredos da Vitória Soviética na Segunda Guerra Mundial. R$ 80 com frete grátis por todo o Brasil, você vai conhecer toda a epopeia do exército soviético na sua luta contra os fascistas na Europa. Vai saber aqui como é que foi a libertação de cada país que a União Soviética lutou. Compra aqui R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, um livraço, você vai gostar muito. E o outro é O Exército Vermelho na Mira de Vargas, um livro que conta como é que o Brasil viu as vitórias soviéticas na Batalha de Moscou, Kursk e Stalingrado, ou seja, de 41 a 43, que esse é um momento de grande tensão no Estado Novo, o governo Vargas, porque era a emergência do Exército Vermelho, eram os comunistas ganhando a guerra, diferente de tudo que eles haviam imaginado. Eu esqueci, mas vou mandar aqui agora aqui e vou abrir para vocês a capa do nosso novo livro que o meu querido Brito mandou aqui hoje. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Já era para estar aqui, mas eu me perdi aqui. Edições. Deixa eu ver se tem edições aqui. Aqui, ó. Meu querido Brito me mandou aqui a capa nova do livro do Stalin. Eu vou mandar para vocês. Essa capa não. A capa está pronta, faltam só alguns detalhes aqui de símbolos e de é, é, código de barras, pequenos detalhes. Eu vou mandar aqui. Deixa o papai terminar. Sua mãe está aí, deixa o papai terminar. Deixa eu mandar aqui para vocês. Espera aí. Deixa eu compartilhar aqui ou encaminhar. Espera aí. Não. Vocês vão adorar essa capa. Eu aproveito e conto um pouquinho da história desse livro, que se tudo correr bem, a gente está lançando agora em maio. Já é a capa definitiva, faltando só a questão de código de barra e o texto das orelhas, mas a capa está fechada. Vocês vão ver aqui que coisa linda que o meu querido Brito fez, e eu estou mostrando isso aqui em caráter inédito. Eu não sei nem se o Brito vai me dar uma bronca, se eu já estava autorizado a fazer isso. Eu vou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês que é uma coisa fantástica a capa do novo livro. Espera aí. Salvar como. Não, salvei aqui. Deixa eu botar aqui para vocês verem que coisa bacana. Aí eu aproveito e já dou só uma palhinha aqui do novo livro. A gente ainda vai falar dele, fazer uma live só para ele, antes do lançamento. Vamos fazer lançamento físico, vamos fazer lançamento virtual. O meu querido João Carvalho está nessa obra aqui também. Aqui, ó. Essa daqui é a capa do novo livro do Stalin. Joseph Stalin sobre a Grande Guerra Patriótica. Uma segunda edição, também revisada, passou pela mão da minha querida Gabriela, então está toda redesenhada, com arte gráfica maravilhosa. Esse livro é um trabalho de tradução do querido companheiro Ricardo Quirogas Vinhas, da irmã dele e da mãe dele, que faleceu agora, 6 semanas atrás. Fiquei até muito triste, que a mãe do Quiroga era uma grande mulher. Foi locutora da Rádio Praga, viu? Na década de 70, ela foi locutora da Rádio Praga. Mulher gigante, à frente do seu tempo. Deixo aqui registrado aqui o carinho para a família do Quiroga, ele, a irmã, o pai, os
demais parentes e a memória da minha querida Leocádia, que eu conheço desde pequeno, desde que eu entrei para a militância, que eu conheço a mãe do Quiroga. A mãe do Quiroga é fundadora do Partido dos Trabalhadores aqui no Rio de Janeiro, e se a gente ainda for pegar o passado da família do Quiroga, o Quiroga é neto do grande Moisés Vinhas, que é um dos fundadores do Partido Comunista no Brasil, homem do Partidão. Todo o material do avô do Quiroga balizou o arcabouço teórico do movimento sem terra. Os escritos de Moisés Vinhas ainda são atuais até hoje sobre a questão da terra no Brasil. Entendeu? E o avô dele vai cumprir o exílio com a ditadura, a família vai toda embora. Então o livro foi traduzido do original pela família do Quiroga, a pedido do falecido Mário Dias, há 30 e tantos anos atrás, e na época o Mário Dias pegou a tradução e fez de xerox. Bateu a máquina e... Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que era esse livro. Peraí, deixa eu ver se eu pego ele aqui para vocês verem aqui. Peraí, só um minuto. Isso que agora está virando um livro, né, em segunda edição, porque eu lancei ele aqui em primeira edição. Depois eu vou mostrar ele em primeira edição. Mas da onde que ele vem? Ele vem desse trabalho aqui, ó. Olha como é que a coisa foi feita. Um xerox. A família do Quiroga fez isso aqui, a partir de xerox. Eles traduziram, o Mário Dias, na época, mandou... o primeiro modelo estava batido à máquina, depois foi digitalizado, e o Mário Dias mandou encadernar isso aqui e mandou fazer um monte disso aqui, acho que pelo menos umas 3 centenas disso aqui, e dá para todo mundo. Aqui, ó. Tradução: Leocádia Vinhas de Quiroga, Ricardo Quiroga Vinhas, Valéria Quiroga Vinhas, capa Ricardo Quiroga Vinhas, revisão Leocádia Vinhas Quiroga. Tá aqui, ó. E isso aqui foi feito, deixa eu ver se tem, 1996 que isso aqui foi feito. 1996 que isso aqui foi feito. Então isso estava guardado e eu falei para o Quiroga, porque na época o Mário Dias me deu um, e eu falei: Quiroga, a gente tem que botar isso para andar. Aí, a coisa de 4, 5 anos atrás, a gente lançou a primeira edição do livro. Só que a diagramação ruim, a editora uma porcaria, a gente não tinha dinheiro, e aquelas edições que você tem que pagar para fazer, e eu não tinha rede social, ele também não tinha rede social, e não tinha ninguém para ajudar, ninguém para pagar. Então a gente fez uma tiragem com 100 livros, vendeu, recuperamos o dinheiro e acabou. Quem comprou, comprou. Agora, nos anos se passaram, a gente com um pouquinho mais de estrutura, queremos relançar, estamos relançando o livro. Então, o que esse livro fala? Esse livro ele tem uma série de entrevistas e textos do e com o camarada Stalin durante a guerra. Entendeu? A entrevista que ele deu para o Pravda, a entrevista que ele deu para a BBC, a entrevista que ele deu para o New York Times. Aí tem aqui, ó, Ordem do Supremo Comandante-em-Chefe, 23 de fevereiro de 1944, ordem de número 16, de Moscou. Aí aqui a ordem de tudo ligado à guerra, entendeu? Então, quem comprar esse livro aqui vai ver belas entrevistas, vai ler aqui belas entrevistas que ele deu na época, discursos dele durante a guerra sobre a situação no campo de batalha e também ordens que ele dava, ordens políticas e militares que foram colocadas aqui, porque existe um livro original, né? O livro original disso foi editado na União Soviética em 1952. Em 52 saiu o livro pela editora estatal literária política. Em 52 eles lançaram esse livro com todo esse compêndio de, de informações por aí, ó, Ordem do Supremo Comandante, 7 de novembro de 1943, ordem de número 309, Moscou. Discurso do presidente do Comitê Estatal para a Defesa,
na sessão solene do Soviético de Deputados Trabalhadores de Moscou, com a presença das organizações partidárias e civis. Moscou, 6 de novembro de 43. Ordem do Supremo Comandante, 23 de fevereiro de 43. Ordem 95, Moscou. Discurso do presidente do Comitê Estatal para a Defesa na sessão solene dos Soviéticos dos Deputados e Trabalhadores de Moscou, 25º aniversário da Grande Revolução Socialista, novembro de 42. Então tem uma série de coisas aqui desde o início da guerra. Tem o discurso em 7 de novembro de 41, aquele célebre discurso com os alemães à porta de Moscou, e esse livro a gente vai lançar agora aí, né? Agora em maio o livro está saindo para comemorar o aniversário da vitória. Então a gente vai fazer um lançamento físico aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos fazer um grande lançamento virtual. Obviamente que eu faço sempre o lançamento lá com o meu querido João Carvalho. A gente vai ter uma placa para vender junto, comemorativa. E vamos vender aqui junto com esses livros. Vamos fazer um kit dos 3 livros, só de um livro. Vou botar aqui a capa só mais uma vez para vocês verem que é um trabalho fantástico do meu querido Brito, que é o nosso capista oficial, e tão bonito quanto a capa estará o miolo, feito pela nossa querida Gabriela, que é a mago, a maga, né? Eu não sei como é que é o feminino de mago, mas deve ser maga, a maga das artes gráficas. Então, essa daí. A gente primeiro pensou numa capa vermelha, mas o Brito fez isso aí com essa textura de couro, ficou uma coisa maravilhosa e está aí. Então, agora em maio, vocês se preparem e guardem o dinheirinho aí. Eu vou fazer de tudo junto à editora para que não custe mais do que R$ 80, fique na casa dos R$ 80, para a gente poder meter bronca e vender o livro aí. Vai ter uma plaquinha comemorativa. Bom, para a gente começar aqui os trabalhos, por isso, olha aqui, eu peço para a gente vender isso aqui o máximo possível. Por favor, porque a venda disso aqui até lá que vai poder pagar aquilo ali. Entendeu? Porque aquilo ali é caro, é bem caro. Então, para a gente começar os trabalhos aí, o que que eu preciso? Eu preciso que você já arrebente o dedo aí no gostei, no legal, no maneiro, me ajuda, ajuda o canal, né? Nós estamos cheios de missões, estamos na missão especial, estamos de operações especiais, vocês devem estar acompanhando aí, né? Então, são muitas tarefas ao mesmo tempo que requerem apoio. Apoio tu dando gostei aí, apoio tu podendo contribuir com o canal, assinando o canal, o apoio você podendo fazer um Pix aí solidário de qualquer valor, o apoio você dando um superchat, um sticker aí, o apoio você comprando livro, comprando placa, vou botar as plaquinhas aqui. A gente precisa de todo apoio. Eu estou tomando esse negócio aqui, porque eu estou com a minha garganta muito ruim, não sei porquê. Pareceu inclusive uma afta gigantesca, tudo me doendo aqui. Para falar, estou com dificuldade. Não me pergunte o que aconteceu, que eu não sei. Aqui, ó, também preciso do apoio de vocês aqui nas nossas plaquinhas. Sinaliza, por favor, contra o fascismo. Qualquer plaquinha que você comprar vai embelezar o teu ambiente domiciliar, profissional, dá para alguém, que aí já o cara chega na tua casa, já vê uma parada dessa, já fala: "Ferrou, tô cercado, não vou ficar de fascistada que vão me botar para correr daqui já já", entendeu? Então ajuda aí, fala aqui comigo aqui, ó, no mesmo número aqui que tu ajuda no Pix, tu fala comigo no WhatsApp, preço das placas, livro, mais detalhes, vê comigo. Tudo a gente manda pelo correio, o número de rastreio, entendeu? Fala comigo aí que não vai ficar ninguém sem livro, nem ninguém sem placa. Bom, firmeza, vamos avançar, dá o Pix está aí para quem puder ajudar, onde pinga não seca, qualquer merreca que der, bem-vindo, ajuda o canal. E, obviamente, dá o gostei aí, dá o legal aí, quem puder assina o canal, dá assinatura de presente, isso é uma estratégia bem legal para a gente poder engajar todo mundo aí. E para a gente largar aí já o dedo aí, quem puder,
mete bronca aí no superchat, no sticker e vamos junto. Bom, reunidos aqui estamos para entender essa polêmica de uberização, né. O Lula, o governo Lula fez um PL aí, tentando enquadrar primeiro, os aplicativos de transporte de pessoa, e a ideia no início era enquadrar todo mundo na CLT, que era o mais justo, né, e agora já recua para colocar os caras como autônomo. Pois bem, vamos entender isso aí, porque é o seguinte, eu tenho a turma que está me assistindo aí, que tem 26 anos para baixo, vai ter dificuldade de entender isso, porque há 10 anos atrás essa turma tinha 16, né, e aí talvez não tenha tanta lembrança da chegada da Uber no Brasil. Eu tenho essa lembrança, porque eu acho que eu fui um, 2 ou, digamos assim, eu acho que eu sou o primeiro acadêmico a gritar sobre a questão da Uber e entender o que estava se passando, o que que era essa empresa. Tanto que eu peço aqui a vocês, coloquem meu nome, João Cláudio Uber. Vocês vão ver a quantidade de entrevistas e artigos que eu já escrevi sobre isso. Só que a imprensa brasileira, ela se fechou em prol da Uber. Então o lobby da Uber é uma coisa gigantesca, gigantesca. É o governo americano, é o Pentágono, é a OTAN, é a CIA. Então, e a Uber chega no Brasil num momento sério de inflexão. O início da crise, que vai confluir no impeachment da Dilma, a fraqueza da presidenta Dilma com relação a isso, a frouxidão do PT, a comedice, a palhaçada e a vacilaria dessa esquerda trotskista, que nunca entendeu o importante da luta pelo mundo do trabalho, do trabalhismo. E essa questão do trabalhismo, do mundo do trabalho, é muito cara para mim, porque eu venho do PDT, eu venho do partido que mais se discutia o mundo do trabalho no Brasil. Mas, por causa de toda essa herança do Vargas com a CLT, o Jango com as reformas de base, a justiça do trabalho e, principalmente, as discussões que tinham no PDT sobre o processo que já vinha, né, a partir da década de 90, de destruição desse mundo do trabalho. Primeiro a terceirização, depois as privatizações. O governo FHC foi um dos mais maléficos pelos ataques que ele fez ao INSS e aos processos de aposentadoria, as revisões do sistema previdenciário, inclusive o PT também fez uma que foi ruim, mas nada que se compare à revisão, à reforma, da Previdência que foi feita pelo Bolsonaro, nada se compara à reforma trabalhista do Temer, nada se compara, mas já vinha, lá de trás, lá da década de 90, já vinha esse negócio de terceirização, privatização, precarização do trabalho, e isso vai confluir no STF agora, que permitiu que se faça terceirização na atividade fim, ou seja, tu tem uma padaria, antigamente tu só podia privatizar o faxineiro, ou perdão, tu só podia terceirizar o faxineiro, agora tu pode terceirizar o padeiro. Tu tem uma fábrica, tu só podia ter terceirizado o segurança, o faxineiro, o o vigia, agora não, agora tu pode terceirizar os operários. Isso é um crime contra o mundo do trabalho. E eu volto a dizer para vocês aqui a minha insatisfação, até agora, com o governo do PT, o governo do Lula, principalmente que ele entregou o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência na mão do PDT, e essa dupla PT e PDT até agora não fizeram nada para sustar a reforma trabalhista, a reforma previdenciária e a reforma do ensino médio. Então, os ataques ao mundo do trabalho no Brasil já vêm de longa data. Isso se aliou ao processo de desindustrialização que o Brasil vai começar a enfrentar no início dos anos 2000. Então, você vai ter uma destruição do mundo industrial, do sistema industrial
enquanto posto de trabalho, e uma emergência do setor comercial, da área de escritórios, da prestação de serviço, isso aí vai ter uma emergência, porque isso está ligado direto ao comércio, ainda mais que o Brasil passou a ser, eh, importador de certos materiais e muitas das vezes aqui virou uma grande maquiladora, né. Nós paramos de produzir certas coisas para importar componentes e mal e porcamente montá-los aqui. Então isso é motivo, só isso que eu falei é motivo para mais uma live em outro momento. Mas vamos focar aqui na Uber. Então, em 2014, a Uber chegou ao Brasil. Eu acompanhei a chegada do sistema dos primeiros carros. A primeira pessoa que eu ouvi falar em Uber foi o canalha aqui do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, junto com o pilantra do Sérgio Cabral, que era governador aqui do Rio de Janeiro. Essa dupla ali era unida, agora é brigar, mas eles eram unidos. E o Eduardo Paes, ele gravou na época um vídeo em 2013, dizendo que ele estava indo a São Francisco com o filho do Sérgio Cabral, que depois virou deputado federal, outro canalha mirim, e que eles lá nessa São Francisco, eles viram uma coisa legal, que era um sistema de carona, que tu se cadastrava e pedia carona. Ia juntando gente, que isso era legal, que combatia o engarrafamento, combatia a poluição. Isso já me pareceu ilógico no primeiro momento, né, porque nenhum país que investe em transporte público vai privilegiar transporte por carro. Transporte por carro é um retrocesso. Você aumenta, o adensamento rodoviário e produz mais poluição. Pois bem, aí era essa já o tal da Uber. Em 2014, a empresa vem para o Brasil. Quando ela vem para o Brasil, ela vai concorrer e atacar diretamente o modal, o sistema de táxi no Brasil. Por quê? O sistema de táxi no Brasil, ele é centenário. Uma das profissões mais antigas do Brasil é o taxista, que não era taxista. A profissão de taxista não existia. Foi a presidenta Dilma que regulamentou. Antigamente, antes da presidenta Dilma, você era motorista de táxi. E antes disso, você era chofer de praça. Que os primeiros táxis, eles ficavam nas praças. Você ia até lá e falava para o cara: meu irmão, quanto que é uma corrida daqui a ali? Não tinha taxímetro ainda, o cara falava tanto. O cara te levava lá, ou às vezes te esperava, ou marcava para te pegar, ou te largava lá e te se virava para voltar, e ele voltava para a praça, né? Então tinha muito isso, as pessoas mais antigas, motorista de praça, chofer de praça, né? Porque o cara ficava na praça, que a praça era a referência do local, seja um bairro, seja uma cidade. Pois bem, o sistema modal de táxi ele vai se desenvolvendo no mundo todo, e aí vai ter uma hora que ele passa a ter rádio, os táxis vão atender pelo rádio, depois você vai ter a questão do telefone, as centrais de táxi, você ligava, aí o táxi te pegava em casa. Nesse processo, o táxi passou a ser muito importante para as cidades. O Brasil sempre teve par e passo, eh, no que tange à regulamentação do táxi a nível mundial. O Brasil, inclusive, ele era até vanguarda, até a chegada do Uber, ele era até vanguarda nessa questão do modal de táxi, porque eu passei a estudar sobre isso. Então eu passei a entender como é que funcionava o modal de táxi no mundo todo. Aqui no Brasil, existiam pequenas diferenças entre as cidades, mas depois da Constituição de 88, ficou por conta do município regulamentar os seus táxis. Então, eles precisavam ter uma pintura diferenciada, eles precisavam ter o taxímetro, o motorista do táxi, ele necessariamente ele é um autônomo, a profissão de taxista antes, né, motorista de táxi e depois taxista, ele era autônomo. E o táxi, como ele ia fazer transporte de pessoa, ele teria que ter o seguro, de terceiros, ele tem que ter placa vermelha. Todo carro de transporte, todo carro que vai transportar algo oficialmente, ele tem que ter placa vermelha. Isso está lá no CTB, Código de Trânsito Brasileiro.
Então, essa era a lei. Antes do táxi ser particular, ele era das empresas de táxi. As empresas de táxi, em muitos lugares, o cara tinha grana, ele ia lá na prefeitura, comprava, alugava, né, as autorizações, ou permissões, ou alvarás, e tinha lá uma empresa de táxi com autorização, da autoridade municipal, e ele, alugava. Você ia lá, se cadastrava como taxista no INSS, tirava a tua autonomia, né, como taxista, se cadastrava na prefeitura, levava a tua habilitação, teus documentos, tudo, fazia o teu cartão de auxiliar, e você ia lá na empresa de táxi e pagava um aluguel pelo uso daquele carro. E você podia combinava lá com o dono da empresa que você ia usar o carro por 1 ano, por 1 mês, por 10 anos, que fosse. Você ia dirigir aquele carro de praça. Eu sou neto de taxista, então a minha família, durante muitos anos, a gente vivia ali do táxi. O meu avô, ele primeiro dirigia para um táxi de empresa, que ele não tinha grana, mas com o tempo ele conseguiu juntar dinheiro e comprou primeiro um carro e depois ele comprou a autonomia dele. A autonomia, oficialmente, ela nunca pode ser vendida. O município não vende, isso é uma outorga que o município te dá, que nem feirante, né, o feirante ele vai lá e pede uma autorização do município e bota a barraca dele na feira. Só que sempre existiu um mercado paralelo. Eu tinha autorização da prefeitura, mas eu ia lá e desistia da minha autonomia para um colega, o cara me pagava e a autonomia passava para ele. Ele ia lá e legalizava na prefeitura, como se eu tivesse desistido para você e não recebi nada. Calou, entendeu? As autonomias de táxi aqui no Rio de Janeiro, antes da Uber, para ser mais exato, aí no ano de 2014, as autonomias, uma autonomia dessa estava custando 250.000, 220.000, entendeu? Sem carro, fora o carro. Por que que era caro? Porque o taxista, em cidades como Rio, São Paulo, ele tinha um padrão de vida muito bom. Ele era um cara de classe média, entendeu? E muitas das vezes ele tinha auxiliar no carro. Ele tinha um auxiliar. Então, às vezes ele rodava de dia, o auxiliar rodava de noite. O auxiliar pagava ele para usar o carro. Ou às vezes ele já não rodava mais e deixava o carro com o auxiliar. O auxiliar pagava o aluguel do carro pelo uso do carro, pela manutenção. Esse modal, ele funcionava harmonicamente, porque o táxi ele é complementar, ele é um modal complementar, entendeu? Você não O táxi ele não é feito para tu rodar 40, 50 quilômetros, 30 quilômetros. O táxi tu faz o sinal aqui, daqui ali rapidinho. Tudo bem. A chegada do Uber, ela vai competir diretamente com o táxi. E ela vai começar a destruir o modal de táxi. Por quê? Primeiro que o cara, para ser Uber, ele só precisa ter um carro. O carro dele não precisa ser placa vermelha, ele não precisa ter na carteira dele de habilitação o curso de exerce atividade remunerada. Todo taxista ele é obrigado a ter na sua carteira, escrito aqui, ó, deixa eu ver se vai aparecer agora. A carteira de habilitação diminuiu de tamanho, as letras agora, para tu ler, é uma luta. A minha carteira tem, deixa eu mostrar aqui para a turma que não conhece, ó. Aqui vem, ó, EAR, exerce atividade remunerada. As letrinhas aqui, ó, EAR, para ler aí, exerce atividade remunerada. A pessoa tem que fazer um curso, tem todo um diferencial do que uma pessoa que tem uma habilitação comum, né. E aí o taxista precisava estar inscrito no INSS, precisava ter 4 certidões criminais limpa, ele precisava estar cadastrado na prefeitura, ele ia ter que ter o cartão da prefeitura de taxista, e o táxi, ele faz 3 vistorias anuais, né. Ele vai fazer a vistoria da prefeitura, do relógio, ele vai fazer a vistoria do IPEM, do Instituto Peso e Medidas, e vai fazer a vistoria do DETRAN, para ver se o carro está tudo em dia. A prefeitura também vê. Esses 3 órgãos que fiscalizam o táxi, isso é a nível nacional, verificam o estado do veículo, limpeza, condição, tudo isso.
Eu não estou dizendo que o taxista é santo não, estou só explicando como é, porque tem uma turma mais jovem que não conhece como é que funcionava o modal de táxi. E o táxi, ele tem o taxímetro. Tanto que eu estou dizendo para vocês, ninguém pode fazer corrida no táxi se não for no taxímetro. Se o taxista cobrar no tiro, não, não é taxímetro não. Não vá atrás disso que isso é roubalheira, isso é crime contra a economia popular. Se a polícia pegar um taxista carregando uma pessoa com o taxímetro desligado, esse taxista vai ser autuado e vai ser levado para a delegacia por crime contra a economia popular. É o taxímetro que tem que ser usado para aferir a corrida. Pois bem, como o táxi ele é uma concessão pública, né, ele é concedido e ele é visto no modal, né, ele faz parte do modal de transporte público e de transporte de massa, mesmo sendo complementar, então o táxi ele não tem preço, ele tem tarifa, como tem um ônibus. Quem é que define o preço do táxi? É o taxista? Não, é a prefeitura. Todo ano a prefeitura lança o valor da tarifa do táxi. Tem ano que tem reajuste maior, tem ano que tem reajuste menor pela inflação. Por que que tem uma tarifa? A tarifa calcula o desgaste de pneu, combustível, manutenção do carro, hora trabalhada. Então, quem define o preço do táxi, que vai estar ali aferido no taxímetro? O poder público. Quando o Uber vem, ele entra fazendo uma prática chamada dumping social. O dumping social ele é uma concorrência desleal a partir de você massificar esse preço, está lá na Constituição Federal, um preço abaixo do valor registrado naquela sociedade. Então, o cara que vai virar Uber, ele não precisa ter um carro pintado, ele não precisa ter um carro que vai fazer 3 vistorias, ele não precisa se registrar em lugar nenhum, ele não precisa ter atividade com carteira com atividade remunerada, ele não precisa apresentar 4 certidões criminais nos órgãos públicos, ele é ele. Ele vai pegar um telefone, vai baixar um aplicativo, vai pendurar o telefone, vai sair de casa e vai carregar as pessoas. Essas pessoas que entram no carro do Uber não sabem quem são aquele motorista, não sabe se ele sabe dirigir, se ele tem prática, se ele foi investigado, se ele foi aferido, não sabe nada, não tem noção de nenhuma. Entra ali, seja o que Deus quiser e o diabo gostar. E quando o Uber chegou, ele chegou com essa coisa da balinha, garrafa de água, e aí a gente brincava, né? Eh, Como é que a população brasileira entrava nesses carros, carro com vidro fumê, carro caindo aos pedaços, carro quebrado. E aqui no Rio era uma das frotas de táxi mais novas do Brasil. O Rio de Janeiro chegou a ter uma média de frota de táxi mais nova até do que São Paulo. Pois bem, a brincadeira que a gente fazia é que a gente, quando era criança, aprendia o seguinte: não aceita bala de estranho nem entra no carro de desconhecido. E como é que a propaganda massífica do Uber mudou tudo isso? Aliado à crise financeira, à falência do transporte público, essa coisa do Uber foi pegando. Foi pegando porque muita gente ficou desempregada a partir da crise de 16, e isso foi uma das únicas alternativas que muitas pessoas tiveram para sobreviver, essa facilidade de tu pegar um carro e dirigir. O transporte público no Brasil é um caos e ficou pior a partir de 2016. Então esses carros foram quebrando galho, porque tu apertava um botão, se materializa um carro na tua porta, muitas das vezes até com ar-condicionado. Porra, tu não vai querer uma porra de uma facilidade dessa? E com um preço que no primeiro momento era mais barato do que o táxi. E tinha vezes que era tão barato que quando você botava 3, 4 pessoas dentro do carro, saía mais barato do que tu andar de ônibus, para dividir o valor. Porra, quem é que quer vir de madrugada de ônibus, tem que saltar no ponto, andar até em casa, podendo tu apertar o botão, aparecer um carro, te levar em casa e te trazer. E aí você começa a sobrepujar o medo. Que se foda que esse cara não sabe dirigir, que se dane que o carro dele está com o documento atrasado. Eu não quero nem saber se esse cara é bandido, vou torcer que não é. Eu quero é me locomover. Então, a propaganda massiva do Uber é que agora você tem liberdade. Tu trabalha a hora que tu quer. O Uber é um bico. Aí você tinha muita gente que trabalhava
numa parada normal e pegava o Uber e ia fazendo bico. Alguns dias, ou você tinha um cara que ficou desempregado e que pegou o Uber e transformou aquilo em profissão e foi à luta, entendeu? Como no táxi tem pessoa honesta, tem pessoa desonesta, tem de tudo, como tem no motorista de ônibus, é normal. É essa discussão. O que eu estou discutindo é que o lobby do Uber foi tão violento que começou-se a criar especulações contra o táxi. Não, táxi é máfia, táxi não tem concorrência. Claro que tem, o táxi fazia concorrência com o ônibus, com o metrô, com a barca, com o trem, né? E o taxista ele tem que cumprir as regras do município, porque quem fiscaliza o táxi são as secretarias municipais de transporte, no primeiro momento. Então o táxi foi sendo sucateado, foi sendo destruído, destruído, destruído. O primeiro atingido foi a figura do auxiliar. Por quê? Porque o táxi passou a dar menos dinheiro, as pessoas não estavam andando mais de táxi, e aí aquele táxi que antes sustentava 2 famílias não vai dar, o auxiliar vai chamar o permissionário e falar: "Meu irmão, não tem mais como trabalhar no teu carro, estou fodido, eu vou virar Uber". E você vai ter o taxista também, que vai ficar numa situação difícil, vai abandonar o táxi, vai fazer outra coisa, vai passar a autonomia da frente dele para frente, ou então vai virar Uber também. E aí você está vendo uma categoria de motoristas de táxi histórica, que tinha uma rentabilidade legal, que vivia bem, que descontava ali o seu INSS, se aposentava, como foi o caso do meu avô. Meu avô se aposentou como taxista, depois de 40 e tantos anos trabalhando na praça, e isso tudo vai acabar, porque você vai criar a figura do motorista de Uber, que é um cara que não tem, primeiro, nenhum preparo para aquilo que ele está fazendo, ele está ali desafiando o desemprego, a fome, a miséria, a falta de oportunidade, o caos que esse país virou. Ele está sentado ali naquele carro para sobreviver, muitas das vezes de maneira heróica, e aí ele vai passar a rodar 14, 16, 18 horas por dia. O lucro dele é pequeno, ele tem que fazer a manutenção daquele veículo, então muitas das vezes, por esse lucro pequeno, ele vai precisar rodar muitas horas, vai ficar exausto, vai colocar a vida dele e o trânsito em perigo. A manutenção, muitas das vezes, vai ser precarizada também, que é caro, e o Uber chega num momento de crise no Brasil, onde o preço dessas coisas, peça de carro, combustível, lubrificante, isso tudo subiu. Depois do impeachment da Dilma, a gente mergulhou numa crise que esse tipo de coisa vai lá para estratosfera. Então esse cara não desconta INSS, não tem nenhum tipo de garantia social, se ele bater, ele vai ficar fudido. A tal da empresa Uber, ela chega no Brasil, ela não gera emprego nenhum, nenhum emprego ela gera. Para não dizer que ela não gera, ela tem meia dúzia de escritórios para resolver o problema das pessoas, que tem aqueles atendentes lá e tudo online. Ela não tem, nenhuma relação com o Brasil, a relação dela é só midiática, é de propaganda, é de patrocinar show, de investir em espetáculo para a marca aparecer comercialmente, e ela, o primeiro alvo dela é o táxi, ela precisava destruir o modal de táxi, porque assim ela seria absoluta. Aí essa luta começa a se conectar mundialmente. Aí você vai ter a luta dos taxistas nos Estados Unidos, você vai ter a luta dos taxistas na Espanha, na França, na Alemanha, na Holanda, e a gente passa, e aí eu passo a fazer parte de um grupo aqui no Brasil, a partir de 2015, chamado Taxistas pela Esquerda, né? E a gente começa a estudar esse processo de uberização e começa a se conectar com as lutas no mundo todo. Então, por exemplo, Barcelona a porrada comeu, os taxistas viraram táxi, viraram carro de Uber, porra, quase mataram o motorista de Uber na porrada, e virou inferno. Os países que entenderam que o táxi tinha que ser protegido, eles botaram a Uber para correr, porque entenderam que a Uber não trazia nada de novo, né? Não acrescentava, não era uma profissão, porque o papel que o motorista de Uber vai fazer, o taxista já fazia. Teve cidades na Europa que chamou os motoristas de Uber e falou assim: "Ó, vocês querem virar taxista? Vocês gostam da profissão de dirigir? Então está aqui, a gente vai auxiliar para vocês virarem taxistas". Pronto. "Ah, não, a gente não quer, então o Uber não vai ser".
Vai ter local onde o Uber vai ser enquadrado nas regras trabalhistas, eles vão embora. Em muitos países, eles foram embora, porque eles tinham que pagar. E aí, se eles têm que pagar imposto e direito trabalhista, o lucro deles é pequeno. Eles já não conseguem, já não vale a pena. Então, eles preferem ir embora. Ou seja, eles são uma empresa corsária, que eles vivem da superexploração. Então, isso lá para o 16, 17, 2016, 17, a gente intensifica essa luta no Brasil, há toda uma unidade, vai a Brasília, mas era governo Temer. O Temer era Uber. Para vocês terem ideia da coisa, perto de regulamentar o Uber, duríssimo, ia ter uma regulamentação dura no Congresso, o presidente da Uber veio ao Brasil. Procura isso que eu estou botando aí na internet para vocês verem. O presidente da Uber veio ao Brasil. Ele veio ao Brasil e ele é recebido pelo Meirelles, que era o ministro da Economia do Temer. Cara, quando que o presidente de uma empresa vai sair lá da sua casa, perto de ter uma votação no Congresso Nacional? Ele veio aqui para pressionar. O Meirelles, o ministro da Fazenda, falou: não, não vai regulamentar mesmo. Eu garanto que não vai. Se regulamentar, o presidente Temer derruba a regulamentação. E a imprensa toda Uber. Por quê? Porque a Uber é o sonho do liberal. O motorista é precarizado, o motorista não consegue se sindicalizar, porque isso não é uma profissão. Essa precarização ela é remota, ou seja, o cara hoje é Uber, amanhã é torneiro mecânico, amanhã não sei o quê, não sei o quê, nada deu certo, volta para o Uber. Ou seja, ele é um profissional nômade, ele não consegue se assentar ali. A pessoa, para oferir lucro dirigindo Uber, tem que dirigir muitas horas, ou seja, o desgaste é grande e o cara vira prisioneiro do carro. Ou seja, para você se mobilizar, para você lutar é mais difícil, porque se tu parar o carro para se organizar, para lutar, tu não ganha, tu não ganha, né? E a alta rotatividade. A rotatividade de emprego, ela quebra essa coisa que a gente chama, entre qualquer categoria, que é o profissionalismo, porque você fica pouco tempo ali, aquilo ali é só um bico. Então, no modal de Uber, eu estou falando de Uber, mas cabe para todas as outras, 99, Cabify, todas essas merda que é tudo igual. A Uber só é a maior, né, e aí o que que se entende dessa questão da uberização? A entrada e a saída no sistema de motoristas é muito grande. Todo dia entra muito, todo dia sai muito. Isso mantém o sistema, né. E o nome disso ficou conhecido como uberização. A partir de 2014, final de 2014, se começa toda uma discussão na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Para quem não conhece o que é a OIT, eu vou botar aqui para vocês. Se tem um organismo da ONU que é sério, é a OIT. Ó, a OIT começou a observar esse processo de destruição do mundo do trabalho a partir da uberização, dessas plataformas digitais, que tu não sabe nem quem é teu patrão, tu se cadastra ali, tu bota teus dados todo ali, tu começa a fazer uma operação, só que essa operação é uma operação que você é vigiado, você não tem liberdade para dar o preço no teu serviço, quem dá o preço é a empresa, e quem te paga é a empresa, porque o dinheiro vai para a empresa te paga. E mais, você usa a sua ferramenta. É a mesma coisa que eu trabalhar numa fábrica e ter que levar o alicate. Porque o carro é a sua ferramenta. E a manutenção do carro é sob sua conta e risco. Então, isso foi observado pela OIT, que era uma destruição completa do mundo do trabalho a partir dessas plataformas digitais, que isso já era a entrada da internet 4.0, a tal da internet das coisas. É que o processo de uberização ele tinha que ser evitado. Então, desculpa, a OIT começa a fazer um alerta geral, né, para os países da ONU, dizendo o seguinte: olha, nós precisamos frear esse tipo de coisa. Não é isso que a gente quer. E aí a gente aqui
nesse nosso grupo, a gente se conectou com o mundo todo, com vários grupos. Países tiveram ganho, outros tiveram retrocesso, mas aqui no Brasil ficou num limbo. Alguns municípios quiseram barrar, mas o STF, o STJ e a maioria dos governos, porque se a gente pegar depois da Dilma para cá, é um show de fascismo e liberalismo. Abraçaram a causa da Uber, por quê? Primeiro, muita grana que rola. Segundo, que esse tipo de transporte caiu no gosto popular, porque olha só, eu tenho um bando de ônibus que não funciona, eu sou prefeito. Mas se eu deixar o Uber rolar, a turma vai se locomover de qualquer maneira, não vai? Não vai me pentelhar, não vai brigar comigo. Porra, tu só vai fazer manifestação porque o ônibus não funciona se tu usar o ônibus. Se tu não usar o ônibus, foda-se. Por que que as barcas aqui, quem é do Rio de Janeiro, a gente tem as barcas que atravessam do Rio para Niterói. Niterói é a antiga capital do estado da Guanabara. Tem a ponte Rio-Niterói, que tem um pedágio que é caro. Então é muito mais barato atravessar de barca e rápido. As barcas aqui no Rio, elas entraram em colapso. Por quê? Porque era muito mais barato. Olha só, uma barca que transportava 2.000 pessoas, ela não conseguia ter o preço que o Uber tinha em um carro atravessando o Rio-Niterói. Para vocês verem o tamanho da superexploração que esse motorista está submetido. Mas por que ele está submetido? Porque ele paga tudo. Ele paga o óleo, a gasolina, o carro, é ele que dirige muitas horas para receber uma merreca. Então, como ele tem que trabalhar muito para compor a renda dele, ele não é só explorado, ele é superexplorado. Então, você vai ter em várias cidades o transporte público colapsando. E o que é pior, o transporte das grandes cidades, por mais precário que ele seja, eles têm uma harmonia. O metrô vai fazer isso, o trem vai fazer aquilo, o táxi vai fazer aquilo, o ônibus vai fazer aquilo. O Uber não. O Uber ele entra por cima, desbaratando tudo isso, porque o preço dele é melhor do que tudo isso. Isso nada tem a ver com competitividade. Isso tem a ver com dumping social. Porque quando você bota um preço abaixo do valor de mercado, você está destruindo a concorrência. E isso, todo mundo sabe que isso é ilegal. E a Constituição Federal ela é expressa quanto ao dumping social. Aqui no Brasil surge o Carelli. O Carelli é o promotor federal que vai começar a estudar essa questão do Uber. Eu tive com ele muitas vezes e isso me rendeu uma pecha de especialista, porque eu passei a estudar também e procurar literatura sobre isso. Eu já acadêmico, então eu tive mais fácil, era muito mais fácil eu estudar do que um taxista. Então eu levei esse debate para a UERJ, comecei a estudar lá também com vários outros companheiros e a gente foi centrando força. Aí o Leonel Brizola Neto, quando era vereador aqui no Rio, ele abriu uma CPI para investigar o Uber. Só que a pandemia veio, fechou tudo, derrubou tudo, a CPI mal funcionou. Aí nós conseguimos descobrir que o Uber não pagava imposto. Ele recolheu imposto federal, mas não pagava imposto nem estadual nem municipal. E mais, como ele convida você a botar o teu carro na rua para trabalhar, você cria o adensamento urbano, o que é o conhecido como engarrafamento, o maior desgaste do asfalto e você aumenta a poluição. E a Uber não pagava nada por isso, não tinha nenhum acordo. O prefeito daqui era o Crivella e o Crivella nunca quis cobrar nada da Uber. A CPI descobriu isso. Deixa eu ver se eu tenho os documentos. Eu tenho os documentos da CPI aqui, mas não está aqui nesse computador. Peraí, deixa eu ver se eu acho. O que, que eu ponho para vocês aqui? CPI. Não, não. Está no outro? Não. Está no outro computador. Eu depois publico isso lá no Instagram, ou numa outra oportunidade, uma outra live aqui, eu lembro, coloco. Gente, dispara o dedo no gostei aí, por favor. Dispara aí no gostei para a gente avançar. Me ajuda aí, por favor. Me ajuda mesmo de coração. Então a luta contra o Uber foi crescendo. Só que a gente, todas as portas que a gente batia estava fechada, era tudo Uber, propaganda na Rede Globo. E aí teve uma vez que a gente ia regulamentar, que ia conseguir que a Câmara do Rio regulamentasse. A Uber botou uma propaganda no horário do Jornal Nacional.
E os vereadores recebiam nas redes sociais xingamento da população, dos trabalhadores, e aí os vereadores falam: "Pô, a gente quer votar, mas a gente está com medo que a população", e a gente não entendia, pô, como é que a população está defendendo uma porra dessa, cara? E aí o motorista de Uber, o cara quer precarizar: "Não, não quero ter carteira de trabalho, não quero ter, quero ser livre, não quero ser livre para morrer trabalhando e trabalhar até morrer". Pois bem, essa propaganda liberal, ela funcionou, porque aí a população, ela, na vez de cobrar o prefeito por um melhor ônibus, uma melhor barca, um melhor trem, resolveu o problema dele, cadastrou o cartão de crédito lá e se fode pagando essa merda, as tarifas às vezes pequenas, mas aí passou a ter a tal da dinâmica. E aí a população, e eu faço esse alerta aqui para vocês, faço esse alerta aqui, às vezes o valor da dinâmica é mais caro do que a tarifa do táxi. Antes de pegar essas porra, verifica o valor do táxi. Aqui no Rio, a prefeitura lançou o Táxi Rio, que é um aplicativo do táxi, entendeu? Que faz o papel do Uber, só não tem valor dinâmico, porque não pode, o táxi tem a sua tarifa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca andei de Uber, nunca andei de Uber na minha vida, minha família nunca ninguém andou, mas eu não estou aqui para brigar nem criticar com ninguém, cada um sabe de si, cada um sabe o calo onde dói, né? Então se eu tiver que andar de ônibus, eu ando de ônibus, eu não tenho carro, eu ando de metrô, eu ando de barco, eu ando do que tiver, mas eu me reservo o direito de não entrar nesses carros, porque, eu sei o mal que isso produz aqui, ó, Táxi Rio, é o aplicativo da cidade do Rio. Foi o máximo que a gente conseguiu para tentar empatar o jogo aqui no Rio de Janeiro, o máximo, mas não empatou, porque a propaganda do Uber e a quantidade de desempregados cresceu muito e a turma andou nisso. E aí mesmo quando o cara, tinha às vezes uma condição de sair para outra coisa, ele já ficou por aí mesmo, que ele já estava acomodado. Então esse processo que começou com o táxi, é chamado processo de uberização. Logo isso, plataforma digital, prestação de serviço, isso começou a andar para uma série de outras profissões. Então o processo de uberização ele foi se alargando. E o táxi foi só a porta de entrada. Hoje, os taxistas estão fodidos no Brasil todo. O taxista que até 2014 tinha uma condição financeira legal, esquece. Está precarizado como está o motorista de Uber. Milionário só está o dono da empresa. E o governo Lula, a gente jurou que o governo Lula iria enquadrar esses aplicativos seriamente. Porque se eu abrir uma padaria ali na esquina, eu sou obrigado a registrar meu funcionário com a CLT. Por que que essa multinacional corsária, que não traz nada para o Brasil, nada, não investe no país, ela só explora os brasileiros, destrói o nosso trânsito, aumenta a poluição, incentiva o engarrafamento, vive de vampirizar os motoristas de Uber. Por que que essa empresa tem uma condição especial de não pagar imposto, de não dar os direitos trabalhistas? Por quê? É o tal do lobby. Eles têm uma propaganda muito grande, paga muita gente, tem Rede Globo e esses parlamentares liberais. Então o Lula sabe, se ele fizer uma regulamentação CLT, vai chegar lá no Congresso, os bolsominions vão derrubar isso. Vão derrubar porque, primeiro, são a favor do liberalismo, e segundo, que são demagogos, vão querer fazer média para a população alienada e ignorante. E eu sei, quando eu quis falar dos jovens aqui, eu sei que muitos que estão me assistindo nunca nem andaram de táxi, sempre andaram nesses transportes de aplicativo, porque já tem uma década que eles estão no Brasil. E muitos de vocês têm uma visão até equivocada de que o táxi é muito mais caro, que o táxi não tem aplicativo, que o táxi é uma coisa de velho, que o Uber resolve qualquer parada. Bem, isso é fruto desse trabalho ideológico, né, muito forte de imprensa que eles têm, e de destruição e sucateamento do modal de táxi. Então você tem um local hoje que tu já não consegue mais pegar o táxi já não trabalha mais, porque ele não vai ter cliente. Ontem eu fui no shopping com a minha mulher e me deu pena, porque a fila de táxi, uma porrada de taxista parado, com o carro aberto, de braço cruzado.
e a população numa fila gigante esperando o carro de aplicativo, entendeu? Porra, isso corta meu coração quando eu vejo isso. Sabe por quê? O táxi é um produto 100% nacional. Ali tem um autônomo brasileiro. O que ele ganha no táxi, o que ele ganha, ele gasta na cidade. Porque o motorista de táxi ele tem que ser morador da cidade. O motorista de Uber não, ele mora numa cidade, trabalha em outra. E esse cara, ele não está fazendo parte do desenvolvimento do país, ele só está sendo explorado. O lucro está ficando com essa multinacional. E nós temos uma geração de brasileiros que já se acostumou a esse tipo de coisa por dois motivos. Primeiro, a questão cultural, e segundo, a questão social, que é uma realidade. Só que a discussão vai além do taxista. A discussão vai de um processo de destruição do mundo do trabalho como a gente conhece. E é perigoso hoje a gente ver jovens falando: "Não, não quero ter carteira assinada, o Uber é legal". Isso vai ter um impacto lá na frente. Se hoje o brasileiro tem média de vida de 75 anos, foi por causa das garantias sociais, dentre elas as garantias trabalhistas, que foram conquistadas lá atrás, com Getúlio Vargas em 1943. Porque se não tivesse CLT lá em 43, ninguém hoje estava se aposentando, não. Ninguém hoje estava vivendo até 75 anos, não. Porque antes da CLT as pessoas morriam cedo, de tanto trabalhar, trabalhava até a morte. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É inadmissível a gente ver uma fila de táxi parado e as pessoas do lado de fora, a 1 metro do táxi, está vendo o táxi ali parado e não entra. Não tem nem a curiosidade de perguntar, meu irmão, quanto dá mais ou menos daqui ali? Porque às vezes é o preço do Uber. Às vezes até é mais barato por causa desse negócio dinâmico. Mas o cara já está tão convencionado a pegar o Uber que ele já não vê mais o táxi. O táxi deixou de existir. O táxi não é uma realidade mais para muitos brasileiros e brasileiras. Porque se ficou aquela ideia de que o táxi era caro, muito caro, quando nunca foi. Né? Ah, o táxi é para rico e o Uber é para pobre. Nada. Eu faço um desafio a vocês que façam essa comparação de preço antes de entrar nesses aplicativos. Pois bem, esse processo de uberização ele é um processo poderoso, ideológico e que leva a um lobby internacional. O problema do Uber é que é o seguinte: essa empresa ela está cagando e andando para táxi, para transportar pessoa. Isso não é a atividade fim do Uber. A atividade fim do Uber é a captação de dados. A Uber ela é uma grande vendedora de dados. Ela tem um banco cadastral gigante, com o nome de milhares de pessoas, com os dados de milhares de cartão de crédito, e que, a partir daí, ela faz mapeamento de consumo. E isso, esses dados, ela vende. Vende para cartão de crédito, vende para seguradora, vende para grandes marcas, só que isso custa milhões e milhões e milhões de dólares. Como isso funciona? Ah, eu chamo o Uber todo dia para ir para o trabalho. O algoritmo que estuda isso sabe que você, que tem 25 anos e mora no bairro A, trabalha no bairro C. Só que lá no bairro C tem fulano que está abrindo uma padaria e está fazendo uma propaganda. O algoritmo vai gerar para você aquela padaria que está inaugurando. Mas como é que ele sabe que eu estou aqui? Sabe que está aqui porque o Uber vendeu essas informações a seu respeito sem a sua autorização. Existe a outra coisa que o Uber cumpre esse papel e que é muito perigoso, que é o mapeamento da cidade. A cidade passou, as cidades do país, ele passou a ser mapeado por esses carros. Esses carros passaram a ter a detalhes. Esses carros não, né? O sistema da Uber passou a ter acesso a detalhes do trânsito, do tráfego, do nosso país, sem a nossa autorização. Isso também é um problema seríssimo, porque eles acabam conhecendo mais do que a gente da nossa cidade. Antes que alguém fale assim: "Ah, João, mas existe satélite está olhando tudo". Só que o satélite não está olhando, o satélite viu a rua, não é? Mas o satélite não vai te dizer que mão você vai pegar, qual a esquina que vai entrar, o que que é mão, o que que é contramão. Isso aí é construído a partir desse processo dinâmico de na prática, você utilizar essas vias. Então isso foi barrado em muitos lugares. Por quê?
Teve cidades na Alemanha e na Suécia que eles questionaram isso. Olha, essa geolocalização de vocês é com base em quê? Se questionou a defesa nacional, né? Como é que funciona essa geolocalização? Eles não abriram o código-fonte. Essa discussão do código-fonte da Uber é uma discussão também do Ministério da Justiça no Trabalho no Brasil. Ó, nós queremos saber como é que vocês patrulham as horas do cara trabalhar. Porque tem divergência, muitas das vezes o cara fala: "Não, eu trabalhei tal hora, recebi menos, eu corri tal lugar, recebi menos", e o Uber não é aferido por nada. Quem é que afere o Uber? Ninguém. Qual é a ferramenta pública que diz que a ferramenta do Uber está correta? Segundo, essa coisa de preço dinâmico é proibido por lei. Não tem isso de você aumentar o preço conforme a demanda, isso não existe. Isso é proibido por lei. A outra coisa é que o Código de Trânsito brasileiro ainda não permite que você faça transporte de pessoas sem ter um carro com placa vermelha, sem que exista um motorista com autorização do Detran a partir do curso de condutores exercendo atividade remunerada. Então, tem uma série de leis que foram passadas por cima e que garantem, primeiro, a harmonia desse tipo de transporte e, segundo, a segurança para quem dirige e para quem é conduzido. Os casos de violência no Uber são gigantescos, gigantescos. Todas as secretarias de polícia informaram isso. Foi por isso que eles criaram o tal do botão de pânico, porque houve uma discussão a nível nacional, como é que o número de violência dentro desses carros de Uber é exorbitante. Todo mundo tem uma história para contar de violência dentro desses carros, de acontecido. Agora, o cara que dirige o Uber, ele é uma pessoa que ele tem pouco a perder, ele é só uma pessoa que está tentando lutar para sobreviver. Quando você é um taxista registrado, regulamentado, um ato seu de desagravo com a lei, você tem a sanção de perder, inclusive, a tua permissão de dirigir. Tu perdeu o teu emprego. Então, é com isso que o Estado, muitas das vezes, controlava o modal de táxi. Que aquele cara que estava sentado ali, ele está todo registrado e cadastrado nos 3 órgãos: estadual, municipal e federal. Se ele fizer uma merda, ele, pelo código de postura, ele pode perder a permissão dele e não vai dirigir mais tarde. Sem dizer que ele tem que apresentar 4 certidões criminais renovadas a cada 5 anos. Se tiver um cabelinho na certidão criminal, ele não vai trabalhar. O motorista de Uber não. Ele é uma pessoa, coitado, que vai sentar ali, tem muita gente honesta, conheço muitos amigos meus que trabalham no Uber, pessoas maravilhosas, prestam um serviço fantástico, que eu acho que o que deveria ser feito com essas pessoas é chamar essas pessoas: "Meu irmão, tu gostou disso, tu quer trabalhar com isso, tu tem jeito, isso vira taxista". A prefeitura tinha que ajudar o cara. Abrir uma linha de crédito para o cara transformar o carro dele para táxi, treina o cara, efetiva ele, põe ele no modal de táxi. Tira ele da exploração do Uber. Faz uma grande campanha sobre a questão do táxi ser nacional. O que o taxista ganha fica no país, fica na cidade dele, vira investimento dele. Ele não tem que pagar royalty, não tem perdas internacionais, não tem fuga de capital. Até porque o Uber ele é uma grande laranja. E eu vou explicar para vocês. Bom, olha aqui, para a gente entender o que eu vou botar aqui para vocês. Ó. Ao longo do tempo, é, ó, olha o que eu vou botando aqui para vocês, uma sequência para a gente entender o que que é impressão. O Uber cedeu dados de 12 milhões de usuários aos Estados Unidos, entendeu? 12 milhões dos seus usuários foram cedidos aos Estados Unidos, com a nossa autorização. Qual o objetivo dessa empresa ceder dados aos Estados Unidos nossos? Ou seja, é o capitalismo de vigilância, né? É o capitalismo de vigilância. Olha que perigo. Espera aí que tem mais.
Uber, vazamento revela como lobby milionário da empresa conquistou apoio político contra os táxis. Ou seja, em vários lugares do mundo, essa notícia se refere à França, o lobby milionário que eles compraram o parlamento francês para fazer um lobby contra o táxi. Porque o movimento taxista na França, ele era muito forte. E a Uber conseguiu, por lei, derrubar o direito dos taxistas lá na França. E depois se descobriu no vazamento de áudio os diretores da Uber cobrando dos deputados: "Ó, já pagamos, como é que é?". Só que isso aconteceu no mundo todo. Aqui no Brasil, os vereadores, quando a gente tentou enquadrar aqui na cidade do Rio de Janeiro, os vereadores falaram: "Ó, o representante da Uber está vindo com advogado no gabinete dos vereadores pressionar". O dia que o representante da Cabify foi do gabinete do vereador Leonel Brizola, o Leonel Brizola me chamou para estar na reunião. Estava o Brizola, eu e o chefe de gabinete do Brizola. O advogado entrou, quando viu que eu não estava só vereador, ficou um pouco desconfortável e falou: "Não, não pode sentar aqui que estão as pessoas de confiança". Meu chefe de gabinete e meu assessor apontou para mim. Aí o representante da Cabify e do Uber e o advogado começaram a conversar: "Não, porque essa lei que não sei o quê", aí o Brizola começou a questionar sobre aumento da poluição, adensamento do trânsito, destruição, dumping social. O Brizola presidiu a CPI do o Brizola dá uma aula sobre isso. E o cara falou: "Não, vereador, olha só, tudo isso nós sabemos, você não está errado, mas a gente conta com o seu apoio. Se você nos apoiar, a gente apoia você". Aí o Brizola falou assim: "Não, mas que tipo de apoio vocês vão me dar?". Aí eles rasgaram o verbo: "Não, a gente pode te ajudar na tua campanha. Pô, a nossa rede social tem não sei quantos milhões de seguidores. Nós vamos falar lá que você é parceiro e que não sei o quê". Aí o Brizola ouviu e falou: "Ó, eu quero agradecer a você, mas não contem com o meu voto não. Podem falar mal de mim na rede social de vocês, não tem problema nenhum, mas eu não voto com vocês, porque vocês são uma multinacional, estão destruindo o país, são uma empresa corsária". Depois vocês procurem aí na internet, Leonel Brizola Neto, Uber, os discursos dele e o enfrentamento dele contra essas empresas. Isso aconteceu no mundo todo. Ou seja, esse tipo de trabalho, de destruição do mundo do trabalho, ele chega principalmente nos países subdesenvolvidos, com uma força muito grande, porque eles apresentam, em tese, uma solução para o desemprego, para a carestia. Só que eles se impõem sobre as leis locais. Porque essa coisa de você pegar um carro, baixar um aplicativo e achar que já é um motorista apto a carregar vida, isso não é assim em nenhum lugar do mundo. Em todos os lugares do mundo, todos, você para carregar ser humano, você tem que ter um mínimo de treinamento. E você tem que ter um mínimo de ligação com o Estado. O Estado precisa saber quem é você, qual é teu carro, onde tu mora. Você está transportando vida, cara. Tu não está transportando lixo. Se você pegar um caminhão do lixo e quiser transportar lixo, tu tem que botar placa vermelha. Como é que vai transportar gente? Basta eu agora, se eu chegar aqui e falar assim: "Ah, quer saber? Você é motorista do Uber. Baixa aqui o aplicativo, me cadastro, mando os documentos do meu carro, meu documento pessoal, amanhã o bagulho está aqui, eu desço aqui a rua, já saio catando gente". Isso não funciona assim, meus queridos. Isso é a destruição do mundo do trabalho. Quando você, quebra o rol de regulamentação de qualquer profissão, você coloca essa profissão numa condição de precarizada. Você tira a palavra profissional da profissão. Ou seja, é uma profissão que pode ser feita por qualquer um, a qualquer momento, a qualquer hora, sob qualquer condição. Ou seja, o profissional qualificado, ele passa a ser desnecessário. Qualquer um pode exercer aquela tarefa sem o mínimo de qualificação. Então, isso é inaceitável. Isso é o processo de uberização. Eu estou aqui usando o exemplo do táxi, porque é o exemplo mais vívido meu e foi o primeiro a tomar a bordoada do Uber. Mas eu não estou aqui fazendo somente uma defesa do táxi. Eu estou aqui mostrando que isso vai acabar atingindo uma pregada de outras profissões. Ainda mais com esse negócio de inteligência artificial, muitas profissões
vão ser atingidas por esse processo. E aí o profissional, ele vai se tornar qualquer um que domine uma ferramenta digital, ele virou profissional. Independente se ele é um grande artífice daquela tarefa ou não. Aqui está a questão: Uber se alia ao exército dos Estados Unidos. Essa aliança do Uber com o exército americano é a fabricação do veículo aéreo, veículo urbano leve aéreo. Isso só foi possível, preste atenção, esse veículo aéreo que o Uber quer para a área civil, os Estados Unidos querem para a área militar, mas ele só é possível pelo seguinte: lembra que eu falei para vocês da geolocalização, que o Uber vai mapeando? Se você tem um carro, se isso se materializar a verdade, se tem um carro que voe, ele vai precisar de um plano de voo que consiga que ele decole e levante de uma rodovia, ou de uma pista, ou de uma estrada, ou de uma rua, em que ele não vá colidir com um prédio, uma casa, um apartamento, um arranha-céu, uma árvore, um poste. Porque, em tese, esse carro voador ele vai ser operado por qualquer um. Ele não vai ser operado por um piloto. Ele vai ser operado por um cara comum, que vai dirigir o carro, vai apertar um botão, o carro vai voar. Quando ele for descer, ele vai apertar o botão e o carro vai descer. Essa simplicidade do voar é que interessa o exército americano. O exército americano tem feito testes com veículos de 1 a 5 pessoas que possam ser usados na linha de frente no campo de batalha, que seriam veículos que seriam facilmente tripulados, entra e sai rapidinho, de baixo custo, que levaria os soldados para trás da linha inimiga e voando baixo e fugindo de sistemas de defesa de mísseis, por ser bem pequeno e ágil. Só que antes dele virar uma realidade militar, ele tem que ser treinado no meio civil. A viabilidade disso, o cobaia, a cobaia disso somos nós. Só que isso só pode ser feito no meio civil quando você conseguir mapear muito bem essas cidades para que esse carro, na hora que ele suba, ele não bata no fio, ele não bata na placa de sinalização, porque o que eles prometem é um carro comum que vai vir andando e vai ter um ponto que você vai subir e vai ter um ponto que você vai descer dentro do teu trajeto. Só que isso em meio urbano, você tem o pombo que passa, você tem o gavião que está voando, você tem o fio que está dali da luz, tem o fio do telefone, tem a placa de propaganda, tem o sinal de trânsito, tudo isso é mapeado pelo Uber. O Uber cumpre esse papel de mapear todos esses objetos que estão não só no chão, como no alto, para que esse carro possa fazer isso. Só que isso é feito a partir de um olho mágico que descreve como é o nosso país, como é a nossa sociedade, como são a nossa cidade, para os gringos. Ou seja, para uma invasão desses caras em qualquer dessas cidades, vai ser muito mais fácil. Eles vão ter mapas e mapas detalhados em 3D das nossas ruas, das nossas vielas, dos nossos becos, das nossas esquinas, coisa que satélite não dá. O satélite olha lá de cima, fala: ali passa uma rua. Mas o satélite não está dizendo a altura do poste, da placa, onde passa o passarinho, onde tem o sinal de trânsito. O satélite não está falando isso. Essa visão de baixo para cima, bem detalhada, é a Uber que está fazendo. Sem dizer que a Uber disse que entregou nossos dados para o governo americano por uma questão de segurança. Segurança de quem, cara pálida? Segurança de quem, cara pálida? Então, nós estamos vendo uma empresa que surge no cenário nacional, ela surge de maneira digital, sem nenhum compromisso com a realidade brasileira, super explorando a nossa mão de obra, se aproveitando de uma crise profunda e se eternizando a partir de propagandas extremamente falsas, propagandas que prometem o que não existe, propagandas que estão destruindo o nosso mundo do trabalho. E nós não estamos nos atentando a isso. A gente está achando que é só uma briga comercial, que são taxistas ressentidos, que é uma esquerda atrasada. Não é isso, não. Isso é seríssimo.
para um processo de segurança nacional. Aqui, ó, Uber mais que aumenta do que combate a poluição, diz estudo. Porque a Uber, quando surgiu, dizia isso. Não, olha, a gente andar de Uber protege a natureza. Era o slogan. Andar de Uber, Uber protege a natureza. Era só um slogan. Quando que você botar mais carro na rua, vai proteger a natureza. Se a luta em defesa da natureza é você tirar o carro da rua e aumentar o transporte público de massa. Quando que você recolocar carro na rua, vai combater. Então, aqui uma pesquisa da France Press, né, de 2021, fala, ó, conversa fiada, gente. Mas essa propaganda era mobilizadora. Eles botavam isso, inclusive, no portfólio, quando eles foram lá na Câmara de Vereadores se defender aqui no Rio de Janeiro, nesse processo, nessa tentativa, né, de, de, de regulamentação que a gente construiu com alguns vereadores de esquerda, eles não, a Uber protege o meio ambiente. Aqui, ó, Uber, uma história repleta de escândalo. O consórcio de jornalistas revela que Macron facilitou a implantação de Uber na França. Não é a primeira vez que a empresa se envolve em polêmicas, com histórico de assédio, pirataria, espionagem industrial e disputas judiciais. É óbvio que essa empresa é uma empresa corsária. Essa empresa ela é uma laranja. Essa coisa de carro, isso é o mínimo que interessa. A Uber passou 9 anos sem dar lucro. Qual é a empresa que consegue viver 9 anos só dando prejuízo? Só dando prejuízo. Aí depois teve uma discussão, até a gente conversando com os especialistas, que o Brizola juntou em torno dele, a gente perguntou assim, mas a Uber pode dar prejuízo? Porque ela não tem ativo. A Uber não tem ativo, ela não tem funcionários. Esses funcionários que trabalham no escritório da Uber são terceirizados. Ela tem meia dúzia de técnicos em informática espalhados em algum lugar para dar conta do serviço. A operação dela, o, o cerne da operação dela era São Francisco. Depois parece que foi para Chicago. Ela é uma empresa que vive nessas offshore. Mas por que ela dá prejuízo? Ela não tem ativo, ela não tem carro. Ela opera milhares de carros do mundo sem ter nenhum motorista contratado e não ser dona nem de uma bicicleta. Se a empresa dá prejuízo, ela só pode dar lucro, porque ela não investe em nada. Qual é o investimento dela? Um software. Um software não precisa de tanto investimento assim, tu investe para fazer e depois acabou. Aí a gente foi estudando, e a gente descobriu, né, por informações de outros países que estudavam isso também, que o prejuízo da Uber é um prejuízo simulado. É um prejuízo que eles fazem questão de apresentar para, muitas das vezes, ter um mapeamento fiscal que não permite a cobrança de imposto. Não, a gente deu prejuízo, não ganhamos nada. Não ganhamos nada. Então, em muitos países, quando era questionada a questão da taxação de impostos progressivos, eles falavam: não, não, olha só, a gente só vai ter que pagar o mínimo, que a gente não deu lucro. A gente deu prejuízo a nível internacional. A nossa operação está ruim. Ou então, quando você diz que vai regulamentar, eles falam assim: nós vamos embora do Brasil, nós vamos embora do país. Mas que diferença faz se a Uber for embora? O Brasil precisa do quê? O que a gente ganhou com o Uber a nível de desenvolvimento? Nenhum, nada. Nós não sabemos nem como opera essa ferramenta deles. As tentativas da justiça de código-fonte para entender como é que era a vigilância aqui no Brasil, eles se negaram a fornecer, peremptoriamente, se negaram a fornecer. Aqui, ó, o que eu falei para vocês no início. O Uber admite que é a culpada pelo aumento dos engarrafamentos. Claro, no mundo todo. Você botou mais carro na rua, né? Você está cheio de carro na rua, com uma pessoa dentro. Como é que isso como é que esse trânsito vai andar? Tu tirou a pessoa do ônibus, por quê? O carro oferece conforto, mais segurança, mais rapidez, em tese. O cara vai andar de ônibus? Ainda mais aqui no Brasil, ônibus cheio, fedendo, destruído, a mulher sendo assediada, é assalto, é engarrafamento,
ônibus sem ar, quem é que vai querer andar numa merda dessa? Se você tiver oportunidade, vai andar de Uber, claro que vai. Só eu aqui que não vou mesmo. Resisto bravamente, claro que se tiver uma situação de emergência, eu estiver num local, não tem táxi, não tem nada, não tem ônibus, não tem nada, se a única alternativa for o Uber, eu não tenho nem esse aplicativo, vou ter que baixar ou pedir para alguém para tentar sair do sufoco. Mas, nesses 10 anos de operação do Uber, eu garanto a vocês que eu, nunca entrei em nenhum desses carros e pretendo não entrar, porque é uma questão política. Agora, contudo, tenho o maior respeito, o maior carinho pelos motoristas, pelas motoristas disso, e brigo por eles. Mesmo quando eles vêm com essa história de que não querem carteira de trabalho, mas eu quero, que eles tenham. Viagens de Uber geram 69% mais poluição que outros meios de transporte. Falei, então, eu não sei de onde que eles tiraram esse apelo ecológico, de que eles protegiam a natureza, era só uma frase, né? Que obviamente enganava bobo. Porque se você parasse para pensar um pouquinho, tu ia ver que não tem proteção nenhuma disso. Eu quero deixar aqui essa reflexão aqui, porque ela para mim é ótima, né, com relação a esses aplicativos, né. Olha aqui, ó, vamos entender aí, ó. Ele não é empregado do restaurante, ele não tem férias, ele não tem folga no final de semana, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar. Ele aluga a bicicleta para trabalhar, ele não é empregado da empresa de entrega e ele não é empregado de quem encomenda. Quem é esse cidadão? Quem é esse brasileiro, essa brasileira? Essa pessoa vai pedalar, vai dirigir, até quando? Sem nenhuma cobertura, sem nada, sem não tem nenhum, cair no meio da rua, não tem nenhum INSS. Isso são questões que nós temos que levar em consideração, entendeu? Nós precisamos fazer uma reflexão profunda sobre a destruição do mundo do trabalho a partir da uberização do trabalho no Brasil. Carrega esse nome, uberização, por causa da empresa. É ela que vai ditar isso. É ela que começa com essa coisa de você, diz que ligar pontos, não é ligar pontos. Você oferece a demanda e você oferece demandado. E você controla o horário de trabalho do cara, quanto que o cara vai receber, quanto que o cara vai pagar e do início ao fim do processo. Ou seja, ele é empregado da Uber. A Uber deveria assinar a carteira dele e pagar todos os direitos dele como o quê? Como motorista. Aí sim, aí a gente poderia pensar numa regulamentação que é motorista, de táxi, né, que é o cara que dirige um modal público, que é uma PPP. O táxi, ele é uma PPP, uma parceria público-privada. O cara é dono do táxi, ele paga o carro dele e a prefeitura entrega a autonomia para ele. Então é uma parceria público-privada entre autônomos. É assim que o táxi é definido, né. E por isso que o táxi é visto como um transporte público. Aqui no Rio, existe uma crise das empresas de ônibus e elas alegam isso, a concorrência desleal do Uber. É o Uber que está fazendo essa concorrência, está destruindo. O metrô no Rio hoje transporta menos gente. Eles apontam que o Uber é parte responsável. A barca que atravessa Rio-Niterói hoje transporta menos gente. Aí você vai falar assim: "Porra, mas eles têm que melhorar o serviço", mas é tudo privatizado. Para eles foi uma boa o Uber roubar o pedaço deles, sabe por quê? Porque eles agora negociam com o governo um aumento de tarifa e trabalham com menos pessoas. Ou seja, eles ganham mais transportando menos gente, porque eles empurraram uma parcela da população para o Uber carregar. Então a operação deles ficou mais leve com eles ganhando mais, tudo privatizado. E eles usam o Uber como muleta, como contraponto para exigir mais grana do Estado. Que Estado? Governadores e prefeitos covardes, neoliberais, não têm coragem de encampar o serviço público de transporte e criar algo bom, bonito, confortável e que leve as pessoas com segurança. Não tem coragem para isso. Come na mão desses empresários. Eu vou deixar para vocês aqui, ó, a primeira indicação. Essa indicação, ela é tão bombástica, ela é tão bombástica, que tu não vai achar esse documentário em lugar nenhum. Eu desafio vocês a acharem esse documento. Esse documentário, quando surgiu, eu fui
assisti assim que surgiu, São Francisco 2.0. Esse documentário, ele causou um estrago tão grande para a imagem da Uber, que esse lobby da Uber tirou esse documentário de tudo quanto é lugar. Tu não acha isso em lugar nenhum. Eu consegui isso, que um camarada conseguiu baixar, na HBO uma vez, e estava com legenda em espanhol, e me mandou um CD. E aí a gente conseguiu passar lá na Câmara de Vereadores, o Brizola viu, eu vi, e a gente foi multiplicando e mandando todo mundo ver, fizemos uma sessão disso lá na UERJ para discutir a uberização, só que você não acha isso hoje. Em português é mais difícil ainda, depois eu achei em português. Assistam esse documentário, é um documentário São Francisco 2.0, contando como é que essas plataformas digitais, que começou com Uber, depois com entrega de comida e depois com uma série de outros serviços, acabou com São Francisco. Vocês vão ver áreas boêmias que ficavam cheias, caramba, completamente vazias, onde as pessoas preferem nem aparecer, ir para esse negócio que pede a comida em casa, o caramba, tal. Isso inundou porque essas plataformas de comida, elas começaram a dar assim super desconto. Então você ir comer na rua era mais caro, era mais barato comer em casa. Então, como é que isso foi destruindo a economia de São Francisco, a ponto de prefeito, tu vai ver os prefeitos lá da região, como se fosse uma região metropolitana ali, desesperados. Vejam esse documentário para vocês verem a tática de guerra arrasada que a Uber fez em São Francisco. Inclusive, quando eu estive nos Estados Unidos em 2019 e agora, você praticamente não vê mais táxi. O modal de táxi foi praticamente destruído nos Estados Unidos, praticamente. Os táxis são poucos e os que existem, assim, caindo aos pedaços, mas praticamente não vê. Praticamente não vê. Em muitas cidades que não protegeram o táxi dessa concorrência desleal, eles acabaram mesmo. Eu vou deixar aqui, ó, também uma indicação de literatura, muito bom. Essa coisa de chamar motorista de Uber, motorista de iFood, de empreendedor, de parceiro, isso está de sacanagem. Como é que o cara vai empreender com uma bicicleta? Empreender com o salário de motorista de Uber, isso está de sacanagem. Ali, ó, esse livro aqui é muito bom, Uberização, Trabalho Digital, Indústria 4.0, indico, muito bom, bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, para reflexão. Esse aqui também, ó, A Uberização do Trabalho, também é um bom livro para quem quiser estudar, entender essa situação, bom. E durante muito tempo, o único livro que a gente tinha para estudar, né, essa questão da uberização era esse aqui, ó. Também vale bem a pena. Aqui, ó, Tonsli, Uberização, a nova onda do trabalho precarizado. Então, o que está por trás do Uber são todas essas operações ilegais que eu já falei com vocês. Eles fazem acerto com as grandes potências a nível do capitalismo de vigilância. Primeiro passo. Segundo, é a destruição do nacional, é a destruição do que é da nação, né? O certo é você estar dependente do capital estrangeiro, do investimento estrangeiro, do imperialismo, e é isso. Então você destrói o modal de táxi para ficar dependente dos Uber da vida, Cabify, e o que é pior, você desregulamenta o modal e acaba com aquela profissão, acaba com aquela função e arrebenta toda aquela cadeia que existe em função daquele trabalhador, né. No caso do táxi, o cara tinha um ganho significativo e vivia relativamente bem. Hoje ele não vive e nem o motorista de Uber vive. Então a discussão hoje aqui, entendam bem, tem nada a ver contra o motorista de Uber.
Muito pelo contrário, é proteger ele ao máximo, que ele, que as leis sejam construídas para protegê-lo, não para proteger a empresa, porra, que explora ele. Não é esse o papel, entendeu? E esse processo de uberização precisa ser freado. Quando você regulamenta o Uber, o iFood, você impede que isso se alastre para outras profissões. E aí é um terror para o mundo do trabalho. Para os mais novos ainda, eu acho que não dá para o tripé macroeconômico do Brasil ser motorista de Uber, entregador de comida e vendedor de bolo de pote. Não dá para esse ser o tripé macroeconômico do Brasil. Não dá. O tripé macroeconômico do Brasil é outro. A gente sabe que todo trabalho tem dignidade. O motorista de Uber que acorda ali, pega o carro, vai trabalhar, acorda aqui, acorda ali, trabalha 16, 18 horas por dia. Esse cara é quase que um herói. Esse cara merece todo o nosso respeito, a gente tem que proteger ele. Mas, companheiros, não é isso que nós queremos para o nosso país. Não é o motorista de Uber que vai alavancar a economia do nosso país e vai manter um desenvolvimento sustentável, autônomo da nossa economia e do nosso social. Não é isso. Nenhum de nós aqui, porra, deseja que o Brasil fique dependente do motorista de Uber. No momento de crise, as pessoas se refugiaram a isso. É um refúgio, mas isso não é emprego. É a Uber se aproveitando do desespero de muitos trabalhadores, certo? Então, olha aqui, ó, me ajuda aqui, Aço Vermelho, Exército Vermelho na mira de vaga, me ajuda aqui, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil, e vamos em frente. Quero agradecer aí, acho que o assunto está no debate, a gente precisa alavancar a proteção do trabalhador. O governo do PT está dando muito mole. Até hoje não questionou a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, e agora está regando para o Uber. Assim não dá. Companheiro, vamos em frente. Obrigado a todos, estamos juntos, vamos avançar. Temos que avançar. Hurra!